Querer ser locutor de rádio surgiu de tanto eu ver, quando criança, quando moleque, esse é o termo que eu uso, moleque, dois serviços de alto-falantes que tínhamos em Santarém. Era a Voz da Liberdade e outro parece que Ipiranga, uma coisa assim. Então eram estúdios que ficavam no centro da cidade e eu morava no centro, apesar de minha família ser pobre, mas a gente morava no centro. E sempre eu passava pelo comércio, que era na Rua do Comércio, eu assistia os locutores estarem falando. Perdia tempo ali olhando pelo vidro, vendo eles estarem falando. E aquilo foi me trazendo uma vontade muito grande de querer falar naquele negócio e ouvir a minha voz sair naquele outro negócio, que era o alto-falante. Tanto que eu chegava em casa, pegava funil, não sei se é do conhecimento de todos o que é funil, mas eu pegava o funil, tirava o bico do funil e saía pelo quintal gritando até os velhos ralharem comigo, e assim foi. E eu cresci com aquilo. Quando eu estava numa faixa etária de 10, 11 anos, eu conheci, através do Instituto Universal Brasileiro, naquele tempo, não sei se ainda existe agora, um curso de radiotécnico. Insisti com a minha afinada mãe até que ela conseguiu mandar buscar para mim. Eram apostilas que vinham mensalmente e com um pouco de material. E isso também fazia com que eu demonstrasse para ela e para todos o meu interesse em viver o rádio, em ser radialista, que naquele tempo eu nem conhecia isso de radialista nem nada. Então, quando eu estava com 16 anos, eu fui convidado pelo radialista José Veiga, que era um bom narrador e comentarista, mais comentarista do que narrador esportivo, da antiga Rádio Clube de Santarém, que hoje é a Rádio Ponta Negra, a fazer parte da sua equipe de esporte. Para lá eu fui sem fazer teste, sem nada, e comecei ali a minha vida de rádio, isso em agosto de 1966. Comecei com ele fazendo a locução de estúdio das notícias de esporte. Depois fui para o campo ser ponta de gol. E lá na própria Rádio Clube eu comecei a fazer outros programas. Devido à tonalidade da minha voz, porque naquele tempo, tonalidade de voz e saber ler eram importantes. E querer ser também. Eram os itens importantes para se fazer rádio, ser locutor de rádio. Bom, o sistema de rádio naquela época era em comparação para agora, poderia ser peça de museu, porque o que era o rádio naquele tempo? A Rádio Clube tinha um transmissor pequeno de 1 kW, uma mesa de som muito antiga e a parte do estúdio do locutor, um microfone apenas. Rodávamos PLP naquela mesa de som, o operador do outro lado e o locutor do outro, rodava o LP naquele tempo, comercial gravado, que era jingle naquele tempo, não tínhamos gravador de espécie nenhuma, pelo menos nesse tempo na Rádio Clube não tínhamos gravador. Os gravadores que apareciam naquele tempo eram enormes, gravador de rolo, o cassete não se tinha naquele tempo, era só o gravador de rolo que tínhamos, de fita rolo. E a nossa transmissão da Rádio Clube era esse transmissor com um fio esticado de uma esquina do quarteirão para outra por sobre a casa onde funcionava a emissora. Então isso era a Rádio Clube de Santarém. Já a Rádio Rural, que é da Diocese, que era a Rádio Educadora de Santarém daquele tempo, já era mais aprimorada, tinha mais recursos, tinha a torre de transmissão, como tem até hoje. O estúdio era bem melhor, com acústica. Nós na Rádio Clube não tínhamos acústica no estúdio. Então era dessa maneira. Era a vontade de fazer um rádio, de fazer rádio em Santarém e também um pouco daquilo que, para como eu que ingressei lá, precisava do pequeno salário e tudo mais. A questão de expectativa era crescer naquilo que eu queria ser desde menino. E como apareceu a oportunidade, que eu não nego, meu maior medo era fazer um teste para locutor
de na hora eu não ser aprovado e aquilo ficar para mim como um obstáculo para o resto da vida, de querer ser aquilo que eu queria ser, locutor, e não ter conseguido. E ainda bem que o José Veiga me chamou sem fazer teste. Então eu agarrei com unhas e dentes aquilo ali para realmente fazer o que eu queria fazer desde menino, que era ser locutor. E, claro, procurando cada vez mais aprimorar. Por exemplo, quando eu comecei, a minha voz era muito grossa. Era tão grossa que o proprietário da emissora, o finado Vicente Malheiros, quando eu ia na loja Malheiros receber o meu salário, na frente de todo mundo ele chegava comigo: meu filho, procure outra profissão, você nunca vai prestar para isso que você está querendo fazer. Só que ele pensava que com isso ia me desestimular. Pelo contrário, ele me estimulava mais ainda a batalhar para querer ser o que eu queria ser desde menino. E também eu devo agradeço muito a um locutor daquela época, João Silvio Gonçalves, já falecido, que inclusive hoje ele tem seus filhos fazendo rádio em Belém e graças a Deus, muito bem. Então eu agradeço muito a ele, porque diariamente ele chegava comigo: Simval, tem que educar tua voz, tu tem que falar dessa maneira, procura mudar. Sempre ele com essa orientação diária comigo, tentando que eu modificasse para melhor a minha voz. Bom, não ficou a melhor voz do mundo, mas deu para ser radialista até hoje. Na época da ditadura militar, eu já estava saindo da Rádio Clube, que eu saí em 66, passei um pouco de tempo na Rádio Clube, mas eu passei mais sentindo as ações da ditadura militar na Rádio Rural. Porque a Rádio Clube, eu explico, a Rádio Clube, devido à sua potência pequena, vamos ser realistas, uma emissora pobre que não atingia muito, ela praticamente não era tão fiscalizada como era a Rádio Rural nesse tempo. A Rádio Rural, além de ser uma emissora bem mais potente, mais estruturada, ainda tinha uma linha, que é a linha da igreja, que naquele tempo a igreja combatia, não sei se é esse o termo certo, a ditadura. Pelo menos era o que fazia aqui em Santarém o nosso bispo daquela época, Dom Tiago. Então a rádio seguia um pouco daquela linha da igreja, já que não podia ser muito aberta na linha da igreja, de dar vez e voz para aqueles que eram contra a ditadura, de mostrar para o povo o que era a verdade realmente, o que havia por detrás dos panos na ditadura militar. Por que eu estou dizendo de mostrar para o povo o que havia por detrás dos panos da ditadura militar? Porque hoje ainda se ouve aqui em Santarém pessoas daquela época dizer: ai, que saudade nos traz o tempo da ditadura militar, naquele tempo que era bom. Agora, por que era bom para esse povo que ainda fala isso? Porque eles não tinham conhecimento das perseguições que a ditadura militar fazia em cima daqueles que discordavam daquela ideia, não tinham conhecimento das torturas praticadas por Brasília, por lá pelo sul do país. Por quê? Porque para nós aqui não chegava essa comunicação. Para se escutar uma voz do Brasil aqui, que apesar que era da ditadura militar, que era do governo, era a maior dificuldade. As outras emissoras do sul, como o Globo, Tupi, que a gente escutava aqui, não transmitiam, não falavam de matérias contra a ditadura militar. Quando falava era muito pouco, só acontecimentos fortes que chamavam a mesma atenção e que falavam. Já a igreja tinha conhecimento, através da comunicação que vinha de CNBB e tudo mais, a igreja tinha conhecimento. Então a igreja orientava a linha da rádio a seguir. Então na Rádio Rural eu tive mais presente a fiscalização. Por exemplo, na hora do programa você não podia citar nem falar nada contra a ditadura militar, muito menos rodar música. O nosso roteiro musical era feito com 2 dias de antecedência. E quem levava esse roteiro musical, 2 dias de antecedência, feito pela nossa discotecária, para
para a delegacia da Polícia Federal era eu. E lá eu ouvia as conversas, os chavecos, e muitas das vezes, pode levar de volta esse roteiro que não tem condições de sair. Já ficava eliminado aquele roteiro porque tinha uma música de Gilberto Gil, uma música de Chico Buarque de Holanda. Aquela música, para não dizer que falei das flores, parece que esse é o título, nem pensasse em falar, que dirá rodar. E outras músicas mais, algumas às vezes de Roberto Carlos. Caetano Veloso, então, era caçado do roteiro completamente. Então eu senti mais a presença de fiscalização, a opressão, vamos dizer, da ditadura militar já na Rádio Rural, por causa da linha da rádio, por causa da potência da rádio. Realmente nunca foi fácil, como também não é fácil agora. A cidade, com seu empresariado, não tem condições de manter, principalmente agora, tantas emissoras de rádio e tantos meios de comunicação. Mas, quando se quer, se dá um jeito. Quando se quer, se dá um jeito. Por exemplo, já tive patrocinador que trocou o comercial dele comigo com mercadoria, porque ele não tinha condições de pagar, ou se tinha, não queria pagar. Então, quando se quer, se dá um jeito. Então, foi essa minha vida de rádio. Eu já conheci empresários em Santarém que ficaram sem pagar por vários meses. E eu chegar lá, enviado pela direção da emissora, negociar em mercadoria aquilo ali. E outra coisa que também agora já mudou um pouco. Naquele tempo, o empresário pensava que ele estava ajudando a rádio. Essa foi a pior fase. O empresário pensava que estava colaborando com a rádio. Ele não via o comercial como investimento. Hoje não. A maioria. Ainda temos empresário que pensa assim, que está colaborando, ainda temos. Mas hoje a maioria já vê como investimento a mídia. Naquele tempo não. Se você chegava lá como empresário, você pode patrocinar tal coisa, era assim a venda. Você pode patrocinar tal coisa, não era vendido o trabalho. Então, tudo isso fazia com que fosse mais difícil naquele tempo do que agora. Que além do empresariado não ter tanto recurso, ele via como se estivesse ajudando a emissora, o meio de comunicação. Era encarado como uma colaboração da parte dele para aquela emissora trabalhar. Quando da ditadura militar, eu ainda estava na Rádio Clube, houve uma revolução em Santarém, comandada por políticos da oposição à ditadura, para tomar a prefeitura de Santarém, que era lá naquele prédio onde é o Museu João Fonda, lá era a prefeitura de Santarém. Antes de sair em passeata para se apossar da prefeitura, que não chegaram a se apossar, que forças armadas vindas de Belém não deixaram, inclusive teve até morte nesse dia, um cidadão já falecido, político, Elias Pinto, aliás, todos três já faleceram. Elias Pinto, juntamente com outro, se eu não me engano, o nome dele era Ideburgo, e mais um outro que era advogado da família Moraes, Davi Moraes. Chegaram na Rádio Clube para se apossar da emissora, como fizeram também na Rádio Rural, naquele mesmo dia, naquela mesma hora. E ao entrarem na emissora, era eu que estava fazendo o programa à tarde, até eu lembro muito bem do nome do programa, Sua Seleção Musical. Eles, para se apossar da emissora, para chamar o povo para ir para as ruas, eles quiseram arrancar o microfone, que eu não quis ceder o microfone para eles. E para isso usaram de violência. Me deram uma gravata e o outro puxou uma arma, e aí eu tive que entregar o microfone para ir chamar o povo para ir para as ruas. Eu quis bancar o durão de não entregar o microfone e passei por essa. Então é um negócio que marcou. Agora outra coisa também que marcou para mim, de momentos que me envaidecem, foi eu ter participado de um programa na Voz da América. Eu não sei se muita gente conhece a Voz da América, mas há anos atrás, a Voz da América era a emissora mais ouvida em Santarém, porque não se conseguia sintonizar emissoras de fora. Então era uma potência enorme voltada para cá. Naquele tempo a gente escutava a Voz da América, Rádio Havana, Cuba e tantas outras, BBC de Londres e tantas outras. Por isso que surgiu a Rádio Nacional de Brasília. Foi porque aqui a Amazônia, nós aqui, não escutávamos as rádios do país.
A Rádio Nacional surgiu justamente para trazer informação do governo para nós aqui, porque nós só escutávamos rádio de fora. Só que depois ela veio com um objetivo e depois acabou prejudicando todo o sistema de rádio de Santarém, porque tirou nossos patrocinadores daqui. Então, a gente escutava muito essa emissora. E a Voz da América, eu tive a oportunidade de participar de um programa da Voz da América, falando daqui, interagindo com Antônio Leite, parece que era o nome dele, Antônio Leite. Minhas expectativas para o futuro do rádio é que nós possamos ter mais liberdade, porque hoje em dia se fala tanto em ter liberdade para fazer o rádio, mas nós temos que passar por um crivo que ainda bem que não é da ditadura militar do próprio governo. Nós temos também um crivo presente, que são os próprios proprietários das emissoras, que quer queira ou quer não, muita gente não vai gostar disso que eu estou dizendo, cada proprietário da emissora, seja entidade, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ele tem uma tendência. E claro, cada cabeça uma sentença. Então o locutor muitas das vezes não pode expressar o que ele está pensando, porque não está comungando das ideias de quem dirige, de quem é o dono da empresa. E se um dia a gente conseguir essa liberdade, melhor será. Melhor será. Porque aí vamos poder chegar no microfone e falar realmente o que a gente viu, o que está vendo, mostrar a nossa opinião de como pode ser feito aquilo certo. Por exemplo, eu tenho esse programa Simão Ferreira atende, a Tribuna do Povão. Eu não nego. Tem coisas ali que eu não posso falar. Por quê? Toda emissora tem um proprietário. E esse proprietário tem a sua linha de pensamento, sua maneira de agir. Se for uma rádio evangélica, também é do mesmo jeito. Se for uma rádio católica, é do mesmo jeito. Se for dentro de uma empresa privada, também. Pior ainda se for de um político. Então, essa liberdade, mesmo que nós tenhamos agora, nós temos uma liberdade, graças a Deus temos em comparação à ditadura, mas não temos uma liberdade de expressão completamente integral para que se possa mostrar o que se pensa e o que deve ser feito para melhorar a situação, seja no âmbito público ou privado. Não sei se seria correto eu dizer isso como eu faço, porque eu faço a comunicação com amor, com dedicação extrema, que se for preciso um dia, contanto que eu tenha condições de sobreviver, ter que me comunicar sem pagamento, inteiramente apenas pelo trabalho e o prazer de me comunicar com o ouvinte, eu chegarei a esse ponto de fazer com certeza. Então, eu acho que como em toda qualquer profissão, e muito mais na comunicação, quem faz comunicação tem que fazer isso com amor. Não só, eu sempre falo que fazer rádio, fazer comunicação, você tem que fazer e precisar. Porque se você faz só por prazer, muitas das vezes você não faz como o ouvinte queria que você fizesse. Se faz só pela necessidade, do mesmo jeito. Então eu acho que tem que se fazer principalmente com amor aquilo que se está fazendo dentro da comunicação. Todos os dias chegar no microfone, chegar onde for no seu meio de comunicação, esquecer o que ficou para trás da sua vida particular, porque o ouvinte não quer saber da sua vida particular, ele quer saber de algo que você diga para ajudar ele a se livrar dos seus problemas, e não você passar os seus problemas para ele.